Bom dia a todos. Após toda a explanação inicial sobre força de atrito e as suas implicações quando ainda o objeto está parado, força de atrito estática, ou quando o objeto já está em movimento, força de atrito dinâmico, a gente começa agora a resolver os problemas. Quando eu uso o termo parado aqui, por gentileza, entenda que é um corpo deslizando sobre o outro, tá certo? Tá? Então isso é um cuidado que precisamos ter. O primeiro problema, o exemplo 6.01, ele diz o seguinte: este exemplo envolve a aplicação de uma força inclinada em relação à superfície na qual repousa um bloco, o que torna necessário o uso das componentes da força aplicada para determinar a força de atrito. A maior dificuldade está em separar de forma correta as componentes. A figura 6.3a mostra uma força de módulo 12 newtons aplicada a um bloco de 8 kg. A força faz um ângulo θ de 30 graus para baixo com a superfície em que o bloco repousa. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é de 0,700 e o coeficiente de atrito cinético 0,400. O bloco começa a se mover quando a força é aplicada ou permanece em repouso? Qual é o módulo da força de atrito que age sobre o bloco? Bom, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é, além dessa força aqui, quais são as outras forças que estão atuando? Então vamos lá. Então nós vamos ter aqui atuando para cima a nossa força normal, está aqui ela, certo? E para baixo a nossa força gravitacional, ok? Então essas são as três forças que estão agindo no bloco. Entretanto, ele já desenhou aqui, ele já nos alertou a respeito do eixo XY. E essa força aqui não está nesse eixo XY. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa reta horizontal, tá? E vou decompor a minha força F no que eu vou chamar aqui de Fx, certo? E no que eu vou chamar aqui de Fy, ok? Além disso, óbvio, não posso esquecer que esse objeto está sujeito à ação da força de atrito que age sobre ele, ok? Tendo em vista todas essas forças que aqui estão, a minha primeira preocupação é preciso decompor essa força F. Então, se aqui é o meu ângulo θ, aqui também é o meu ângulo θ, e esse cateto aqui é o oposto. Então, o cateto oposto, que nesse caso é o Fy, então eu posso escrever o seguinte: Fy vai ser igual a F vezes, cateto oposto é seno, né? Seno de 30 graus. Então, o meu Fy vai valer o F, que é 12, vezes o seno de 30 graus, isso aqui vai dar 6 newtons. O meu Fx é o cateto adjacente. Então, o meu Fx ele vai fechar F vezes o cosseno de 30 graus, tá? Então, o meu Fx ele vai fechar 10,39 newtons, ok? Bom, esse Fx é que vai realmente gerar o movimento nesse bloco. Mas para ele gerar o movimento do bloco, para eu poder avaliar se vai haver ou não movimento, eu preciso saber quanto que vale a força de atrito. Então vamos lá. Então a minha força de atrito, ela vale o coeficiente vezes a força normal. Bom, mas aí quanto que vale essa força normal? Bom, a força normal eu vou ter que analisar na direção y, certo? Então eu tenho a força normal para cima, a força y e a força gravitacional para baixo. Então eu posso dizer o seguinte, que a força normal vai ter que ser igual à força gravitacional mais a força Fy. Ou seja, a força normal vai ter que ser massa vezes gravidade, 8 vezes 9,8, mais aquele meu Fy que está valendo 6 newtons. Então a minha força normal, ela passa a valer, deixa eu só fazer as contas aqui rapidinho, tá?
8 vezes 9,8 mais 6. Então, isso aqui vai dar 84,4 newtons, certo? Então, vamos lá. Bom, então agora vamos analisar, tá? Então, se eu paro para calcular a força de atrito estática máxima, eu vou ter o coeficiente de atrito estático, 0,700, vezes 84,4. Isso significa dizer que a minha força de atrito estática máxima ela vai valer 59,08 newtons. Bom, então agora olha só. O que nós temos? Nós temos uma força Fx para lá, que está valendo 10,39 newtons, ok? E eu tenho, no sentido oposto, uma força de atrito que suporta 59,08 newtons. Bom, isso aqui vai conseguir vencer aquela barreira? Não. Então quer dizer que essa força de atrito também vai valer 10,39 newtons. Então, o objeto não se movimenta, tá? E a força de atrito nesse caso vai ser exatamente igual à minha força Fx, ou seja, 10,39 newtons, ok? Então toma muito cuidado, porque agora essa análise precisa ser satisfeita, certo? O exemplo 6.02 ele diz o seguinte: alguns vídeos curiosos da internet demonstram derrapagens em estradas escorregadias. Vamos comparar as distâncias que um carro que se move a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo percorre até parar em uma pista horizontal seca, em uma pista horizontal com gelo e depois uma ladeira coberta de gelo. Bom, independente da situação, a ideia o que é? Velocidade inicial é 10, velocidade final é 0 e ele quer saber o ΔX. Bom, como não tem nenhuma informação envolvendo o tempo, eu espero que esteja claro para todo mundo que eu vou ter que pensar na equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o meu ΔX. Então, eu já sei que o objetivo de cada um dos itens que estão por vir é calcular o ΔX. Mas eu não consigo resolver uma equação com duas incógnitas. Então, antes de eu aplicar essa equação em todos os casos, eu vou precisar me preocupar e calcular a aceleração que vai atuar sobre cada um dos casos. Então, vamos lá pensar neles. Então, no primeiro caso, tá? Ele está numa pista seca, onde o coeficiente de atrito cinético, vamos lembrar que ele já está em movimento, né? Vale 0,60, tá? E ele quer saber quantos metros ele vai andar até parar. Então vamos lá. Força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, ok? Então a minha força de atrito ela vai ser o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração gravitacional, tá? Já que nesse caso aqui, vamos só fazer um adendo aqui, a situação é, aqui está o objeto, descendo ali, escorregando, andando para um determinado lado, escorregando sobre a superfície, certo? E nesse caso aqui, como a força não está agindo, né, é apenas a força de atrito que vai fazer o carro parar, né, o objeto parar. Ok? Então, nesse caso aqui, eu só tenho a força gravitacional, tenho também a força normal, e por esse motivo, diferentemente, por exemplo, do caso anterior aqui que a gente acabou discutindo antes, tá? Eu não tenho nenhuma outra força na direção y, né?
Então eu simplesmente tenho que analisar isso. Então a força normal é a força gravitacional em valor, né? Então a força de atrito, ela vai valer o coeficiente vezes a massa, que eu não sei, vezes a gravidade, que é 9,8. Poxa, mas talvez você esteja se perguntando, tá aí, como é que eu vou resolver sem a massa? Bom, o que eu estou buscando calcular mesmo? A aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? Eu vou calcular a aceleração usando a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração, tá? Força resultante vai ser a força de atrito, então 0,60 vezes a massa vezes 9,8, que é igual a massa do objeto vezes a aceleração. Perceba que nesse ponto aqui eu vou conseguir cortar a massa, né? E eu consigo chegar à conclusão de que essa aceleração aqui, ela vale 5,88 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora eu consigo, naquela minha equação inicial, que era velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔX, pensar em calcular esse ΔX. Então a minha velocidade final é zero, certo? A minha velocidade inicial é 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu estou indo para um lado e eu vou frear, significa dizer que a minha aceleração aqui está para o lado oposto da velocidade. Menos 5,88 vezes o ΔX. Depois que você faz esse raciocínio aqui, esse meu ΔX, eu vou conseguir parar esse meu carro em 8,50 metros. Tá certo? Agora, quando eu vou para a letra B, ele está dizendo que agora o coeficiente de atrito cinético caiu para 0,10. Tá? Bom, se você para olhar, a situação toda é igual. Então, eu posso simplesmente chegar e analisar como que eu cheguei aqui. Ó. O que foi feito aqui? Eu cheguei ali que a aceleração do objeto ela é o coeficiente de atrito cinético vezes a aceleração gravitacional. Ou seja, agora o meu coeficiente de atrito cinético é 0,10, a aceleração gravitacional não mudou, tá? Então a minha aceleração aqui, ela vai valer 0,98 metros por segundo ao quadrado. Quando eu começo a resolver de novo aquela mesma questão, usando o Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔX. Então, velocidade final é 0, velocidade inicial 10. A aceleração para frear tem que ser oposta à velocidade, então menos 0,98. E aí eu calculo o ΔX. Perceba que esse ΔX agora, ele vai para 51,02 metros. Então, simplesmente por ter diminuído o coeficiente de atrito, eu que precisava de apenas 8,50 metros para frear, agora eu passei a precisar de mais de 50 metros para frear. Então agora se a gente para pensar numa situação real, quando, por exemplo, você tem óleo na pista, realmente, olha, para você conseguir parar esse automóvel, olha quanto que aumenta a distância de frenagem, tá? Quanto que diminuiu a aceleração que eu posso aplicar o carro para poder parar ele. Então são situações que, num caso real, são bastante válidas e bastante coerentes, bastante pertinentes para a gente analisar. E por fim, ele está pensando agora na situação de um objeto que está descendo uma rampa. Então aqui eu tenho um ângulo de 5 graus, certo? Tá? Eu tenho uma massa que ainda é desconhecida, só que agora eu tenho uma massa vezes gravidade vezes o seno de θ que está fazendo ele descer a rampa. Vamos lembrar que eu preciso, num plano inclinado, fazer essa decomposição aqui, né? Aqui é o meu ângulo θ, tá? Então aqui é o meu Fx aqui.
esse aqui é o meu Fy, tá? Então agora, a minha força normal é igual à força Fy, ou seja, mg cosseno de θ. Vamos lembrar que essa massa a gente não tem e que em algum momento a gente vai conseguir cortar ela, né? Quando eu paro para pensar agora, se eu quero frear, a força de atrito precisa ser maior do que a força Fx, né? Então, se eu vou aplicar aqui a segunda lei de Newton para calcular a aceleração, força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? A minha força de atrito menos a minha mg seno θ tem que ser igual a m vezes a. Quem que é a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a minha normal, que é mg cosseno θ, igual não, perdão, deixa eu só desfazer aqui, menos mg seno θ igual a m vezes a. Bom, essas massas aqui eu coloco em evidência, né? E aí dessa forma eu consigo cortar as duas massas do lado de cá com a massa do lado de lá. E dessa forma eu consegui chegar a um valor para minha aceleração. E essa aceleração aqui, após esses cálculos, ela vai valer 0,122 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu só apagar aqui, que esse menos aqui não tem, né? Bom, agora, de posse dessa minha aceleração, eu consigo, aplicando a equação de Torricelli, chegar ao valor do ΔX. Então, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔX. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 10. A minha aceleração, já que eu quero frear o carro, vai ter que ser oposta, então por isso menos 0,122, vezes o meu ΔX. E quando você faz esses cálculos, você encontra que esse ΔX é de aproximadamente 400 metros. Tá? Então, perceba que à medida com que vai diminuindo o coeficiente de atrito, eu vou aumentando a distância necessária para a frenagem, tá? E quando eu começo a ter uma força que contribui ainda mais para o movimento e eu preciso levá-la em consideração, olha para onde que foi esse meu ΔX, tá? Pessoal, eu não tenho dúvidas de que sempre que a gente vai envolver a força de atrito nos meus raciocínios, o problema fica muito mais complicado e você precisa fazer isso com muito cuidado, toda essa análise. Mas essa análise precisa ser feita. Então, sempre que num problema você tiver lá como consideração, despreze a força de atrito, uma superfície perfeitamente lisa, sem força de atrito, isso vai facilitar muito a nossa vida, o nosso raciocínio. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.